Olá, estamos iniciando mais um diálogo, hoje um tema interessantíssimo, né? Eu vou colocar a nossa psicóloga, doutora, mestre em comunicação social, Renata Bidoni, a quem agradeço a gentileza, o nosso desafio aqui, de falar sobre comunicação não violenta. Eu já vou propor, que acho dificílimo, mas a Renata propõe saídas para isso. É isso, Renata? Obrigado. Sim, obrigada, Mi. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, levando esse tema para tantas pessoas. Sim, a comunicação não violenta, ela é uma estratégia, uma filosofia, uma metodologia de nos colocarmos diante da vida. Então, sem dúvida, nós temos a provocação diária, constante, de todos os lados, né? Sejam das mídias sociais, seja das reportagens, seja do nosso convívio familiar, do nosso convívio no ambiente do trabalho, convites para que nós sejamos reativos e, quem sabe, muitas vezes resistentes àquela interação. E a comunicação não violenta, também conhecida como CNV, ela nos traz alternativas que podem nos provocar outras interações, onde, a partir da responsabilidade que a gente assume como alguém que escuta e interpreta a atitude do outro e que também se expressa com autenticidade, podendo cuidar da relação, vai encontrar outros caminhos para poder se colocar diante da vida, tornando a sua própria experiência e a experiência das pessoas com quem interage, quem sabe, uma experiência mais feliz, né, mais harmônica. Então, a comunicação não violenta dá essa oportunidade para a gente. Em comunicação, eu falo numa cidade do interior do estado de São Paulo, por exemplo, uma pessoa recebe diariamente, mais de 3.000 impactos de marcas, logotipos e etc. por dia. Isso contando da hora que acorda à hora que dorme, no trânsito, fora do trânsito, na televisão, no rádio, etc. São cerca de 3.000 impactos. Eu acho que mais de 3.000 impactos por dia são as provocações que a gente tem para sermos violentos. Eu não quero chamar de violência, né? Por favor, agressão ou pessoal ou física, mas para não sermos educados e gentis com o próximo. Concorda com isso, não? Plenamente. Quero te dizer o seguinte, dizer a todos que estão aqui conosco. Existe o que nós chamamos, dentro de comunicação não violenta, que é a metodologia que foi toda elaborada e consolidada pelo Marshall Rosenberg, o que ele chama de violência passiva. E a violência passiva é exatamente isso que tu estás trazendo agora, que são os julgamentos que a gente faz o tempo todo. Fulano presta, fulano não presta, fulano é legal, fulano não é, te cuida com fulano, né? Ou pode confiar no Beltrano. São umas comparações que a gente faz, muitas vezes comparando colaboradores, o fulano é melhor do que tu, fulano bateu a meta. A comparação que a gente faz com os nossos filhos, muitas vezes, tu tem que ser tão estudioso quanto, né, o filho tal. Então, existem várias formas da violência, e acho que isso que tu trouxe é muito importante, porque a gente tem uma tendência a entender violência como ir lá dar um soco, dizer um palavrão, né, brigar com alguém, e muitas vezes a violência está acontecendo quando a gente está indiferente à necessidade do outro, né, quando a gente faz esses julgamentos, faz essas comparações, existem formas, quando nós somos irônicos e sarcásticos, quando a gente leva em consideração só nós mesmos e não inclui o outro. Então, esse bombardeio, né, fiquei chocada com esse número que tu traz, né, porque 3.000 é muita coisa. Para que a gente consiga se blindar de alguma forma em relação a isso, um dos caminhos é muito autoconhecimento. É a gente parar para entender, nossa, eu preciso disso mesmo? O que eu vou ter se eu adquiro? Muitas vezes esse bombardeio vem das propagandas, como tu trouxesse, ou vem das reportagens, das notícias violentas que a gente escuta, que se a gente não parar para se blindar em relação a isso, nós podemos viver numa emoção constante de medo, de preocupação, porque os estímulos que o nosso cérebro recebe, eles vão gerar pensamentos, essas percepções vão gerar pensamentos, elas vão gerar julgamentos, e são os nossos pensamentos que alimentam as nossas emoções. Então, imagina, recebendo 3.000 inputs, né, ou estímulos ao longo do dia, e esses estímulos violentos, porque muitas vezes gerando necessidades dentro da gente de consumo, ou gerando uma preocupação em relação à segurança, que de fato a gente precisa se cuidar em relação a isso para garantir a nossa sobrevivência, eles podem desencadear emoções. Então, se nós não estivermos atentos a isso, no lugar de presença, de escuta plena,
de escolha. Como é que eu vou receber isso que está vindo aqui? Eu preciso me alimentar disso, porque o nosso estado emocional ele é alimentado pelos nossos pensamentos. Então, a gente tem uma responsabilidade sobre o que a gente consome, né? E o autoconhecimento vai nos ajudar muito nisso. Então, isso a gente chama de comunicação interna, que é essa comunicação não violenta comigo mesmo. Me escutar e entender um pouco o que eu sinto quando eu recebo isso, o que eu preciso, tem alguma coisa que eu tenha que fazer nesse momento, que é um processo de autoconexão, e a gente se conectar com a gente mesmo, que é muito desafiador nesse mundo, quando a gente tem tantos estímulos acontecendo ao mesmo tempo, né? A pessoa é engraçado, eu vejo aquela figura do cara quando toca o despertador, ele já dá um tapa no despertador de manhã, que é aquele barulho que já incomoda, etc. Mal sabe ele que ele está carregando de ontem e para trás de ontem para poder acordar e dar aquele tapa no despertador. E aí a mulher vira para ele e fala assim, bom dia. Ele fala, bom dia para você. Por que bom dia? Quer dizer, dá uma olhada no nível que começa amanhã da pessoa não só não resolvida com os seus problemas internos. Eu estou abusando da psicóloga, doutora, mestre e docente de cursos de MBA, pós-MBA, que a Renata né? Para abusar um pouquinho e poder me expor nesse sentido. Quer dizer, ele está carregando coisas aí no despertador e dizer para a esposa, bom dia por quê? Bom dia para você, para mim não é. Quer dizer, é complicado, né? Uhum. E aí, eu acredito que isso tenha muito a ver também com essa questão de falta de autoconhecimento e também uma posição de vitimização. Então, quando a gente começa a observar os nossos comportamentos e a gente assume responsabilidade, porque ser protagonista da nossa vida é ser ator e ator principal disso, ou atriz, né? E autora principal disso. Então, quando a gente tem esse movimento de já acordar de mau humor, por exemplo, que é um exemplo que tu traz, onde eu já saio disparando, né, agressividade em todas as minhas relações, e como tu bem traz, uma falta de consciência, porque essa atitude não chega do nada, ela vem se acumulando ao longo da vida, ao longo da semana, porque em nenhum momento eu usei a minha emoção a meu favor. Então, o que eu quero trazer aqui, gente? A inteligência emocional, ela é muito importante para que a gente consiga não só viver uma vida mais harmônica, como promover relações mais harmônicas. Então, eu preciso aprender a fazer a gestão das minhas emoções. Por exemplo, eu estou irritada, ou eu estou com medo, ou eu estou com inveja, estou ansiosa. A gente aprendeu que essas emoções precisam ser reprimidas. Então, o que acontece? Elas estão ali, pedindo para sair, né? Se elas não forem identificadas, processadas dentro de nós e transformadas numa ação efetiva, a emoção ela vai cumprir o seu papel de uma maneira infrutífera, assim, que não é produtiva. Eu estou com aquela carga de irritação, eu não parei para olhar para aquilo e me perguntar por que eu estou irritado quando eu vou lá e dou tapa quero dar o tapa no despertador. Né? O que está me incomodando? O que eu preciso que eu não tenho nesse momento, que o meu corpo está gerando uma emoção para me dar força para lutar, porque a emoção ela quer nos mover para uma ação. Mas é uma ação que atenda a nossa necessidade. Quando eu vou lá e dou um tapa, por exemplo, no despertador, eu estou agindo de maneira inconsciente, eu estou sendo reativo. Acontece o despertador, aquilo me irrita, eu tiro da minha frente. Mas isso não é algo que é produtivo para a minha vida, porque eu estou gerando um conflito com a minha esposa, eu começo o meu dia já querendo esganar todo mundo, né, brabo com a minha condição, e esqueço, porque não estou tomando consciência que o despertador está a meu favor, porque eu programei porque eu precisava acordar naquele dia. É aí que entra o lugar da vitimização, né? Ai, pobrezinho de mim, queria dormir até as 10 da manhã. Só um pouquinho, eu esqueço naquele momento que eu programei, que eu fiz a escolha de me acordar naquele horário, porque existem entregas e coisas que eu vou fazer ao longo do dia que eu entendo que estão trazendo solução para as minhas necessidades e para a minha vida, porque se eu não for para o trabalho naquele dia, eu vou ter mais um problema. Né? Então, a gente não está nesse lugar quando nós estamos mais violentos, né? Ou agressivos, ou mais reativos, de escolha. E isso é uma coisa muito importante, se trazer para esse lugar de presença. Só um pouquinho, essa situação está a meu favor, ela não está contra mim. Eu agora gostaria de dormir até mais tarde, mas ontem eu fiz essa escolha porque eu entendo que levantar nesse horário é algo que está a favor da minha vida, vai melhorar a minha experiência. E a gente tem que entender que essas emoções, né, eu acredito nisso, são sempre positivas, porque mesmo a emoção desconfortável, ela está a serviço de alguma coisa. Ela quer fazer com que eu pare,
tome consciência disso e faça uma escolha consciente. Tá bom, o que eu vou fazer com essa irritação? Por que eu estou irritado? Eu estou irritado porque eu queria dormir até mais tarde. Bom, então é porque eu estou cansado. Se eu estou cansado, o que eu poderia fazer em relação a isso? Será que eu tenho uma folga que eu possa ficar um pouquinho mais? Tem algum compromisso que eu possa trocar para escutar minha necessidade de descanso e fazer uma renegociação e, quem sabe, jogar um pouco mais tarde no meu dia? Existe uma ação que eu possa fazer que previna que eu viva essa mesma realidade amanhã de manhã? Talvez eu tenha que dormir um pouco mais cedo, ou eu tenha que colocar alguma atividade de lazer no meu dia, para que amanhã, quando toque esse despertador, eu tenha preenchido essas necessidades, sejam de descanso, seja de diversão, ou de conexão com as pessoas. Isso é a função da emoção, né? Nos mover para uma estratégia que atenda às nossas necessidades. Quando a gente não faz isso, nós agimos de maneira mais primitiva, num estado mais emocional, mais reativo. Ô, Renata, algum tempo, umas semanas atrás, eu entrevistei um amigo, Marcelo Jabur, também doutor em psicologia. Ele lançou um livro, 12 Compromissos para uma Vida Mais Leve, Alegre e Saudável. E eu acho que tem muito a ver com isso que nós estamos conversando, oriundos daquele papo. Você não viu o livro, mas você pode até imaginar pelo título do livro. E uma das provocações que eu fiz ao Marcelo na entrevista foi a seguinte: o cidadão ele não dedica um tempo para ele, mas não é um tempo para ele jogar futebol, que também vale, que também é bacana, um tempo para ele tomar uma cerveja com os amigos, que também vale, também é bacana, mas um tempo para ele pensar no dia dele. Acabou meu dia, 5 minutos, 10 minutos, sentar num cantinho, sem música, sem nada, nada para distrair. Chegar e falar assim: puxa, meu dia, fui bem aqui, fui mal ali, mandei mal nisso, mandei mal naquilo, mandei bem pra caramba naquilo, posso melhorar nisso. Você acha isso importante como psicóloga? Você acha importante isso para os cidadãos? Sem dúvida. Aliás, fiquei com vontade de ler o livro do Marcelo e tem muita conexão com o que nós estamos falando. Sem dúvida, esse momento de pausa, ele é muito importante para que a gente consiga gerar novas estratégias, novas ações. Então, inclusive para que a gente mude a maneira como a gente observa, como a gente significa as coisas. Porque dentro de uma relação, da nossa relação acontece o tempo todo, né? Porque nós temos várias interações ao longo do dia com pessoas nas mais diversas circunstâncias. Existem muitas informações que estão ali sobre nós mesmos e que, ao tomar conhecimento sobre elas, podem mudar a nossa forma de nos colocar. E se a gente muda a maneira de estar na vida, vai mudar naturalmente o nosso resultado, porque nós somos provocadores de impacto também, né? Recebemos o impacto do outro e também geramos impacto dependendo da forma como nós reagimos. E a forma como nós reagimos depende da maneira como nós observamos. Qual é o significado que eu estou dando para aquilo? Então, esse momento de pausa que tu estás fazendo essa provocação, ele é essencial. E isso vai acontecer, pode acontecer várias vezes ao longo do dia, em cenas pequenas. A gente pode parar esses 5 minutos para olhar essa análise do dia, mas a gente pode também fazer pequenas pausas à medida em que nós temos sensações diferentes ao longo do dia. Por exemplo, acontece alguma circunstância, tá? Por exemplo, eu estou no trânsito, tá? Eu estou no trânsito e alguém bate no meu carro. Eu posso sair do carro já, mas que absurdo, porque tu estava no celular, porque eu te vi no espelho retrovisor, porque isso não pode acontecer, porque irresponsável. Sim. 99% dos casos. Sim. Saímos instintivamente. Então, o que acontece? Na hora que tem aquela cena e o meu cérebro vê aquilo e eu percebo, naturalmente eu já começo a emitir emoções. Poderia ser raiva, por exemplo. Não é justo. Eu estou aqui prestando atenção no trânsito, tenho que mandar uma mensagem, estou aqui, né, me cuidando para não fazer isso, e aí eu olho pelo espelho retrovisor, tem uma pessoa no celular e ela bate no meu carro. Não é justo. Então, a percepção de falta de justiça ou de injustiça, ela é gatilho para a emoção da raiva. Então, eu estou com raiva ali. A raiva quer me mover para uma ação que cuide da minha experiência. O que seria cuidar da minha experiência nesse momento? Porque esse é um momento de grande aprendizagem, é um momento que eu posso ter uma pausa ali já para aprender. Ao invés de esperar, de repente, o final do dia e olhar em retrospectiva, aos pouquinhos que eu vou treinando isso, a gente começa a ser mais eficaz, porque a gente começa a fazer isso no momento que a situação está acontecendo. Então, eu ainda tenho tempo de fazer diferente. Então, na hora que isso acontece, a raiva está me dando energia, porque essa é a função da emoção.
para que eu lute para atender a minha necessidade. Minha necessidade, no caso, justiça. Porque o que nos move o tempo todo é atender às nossas necessidades, coisas que são importantes e preciosas para nós. Quando a gente faz isso com consciência, eu paro e me dou conta, o que aconteceu? Ah, bateram no meu carro. O que eu estou sentindo? São perguntas muito poderosas, que é a pergunta para buscar esse conhecimento e ações eficazes. O que eu estou pensando sobre o que aconteceu? Ah, não é justo. É um absurdo. Isso não podia ter acontecido. Vou me atrasar para o meu compromisso. Essa pessoa que está atrás de mim é irresponsável. Né? Eu estou aqui me cuidando e ela vai lá e faz uma coisa que está errada, que todo mundo sabe que não pode acontecer. Aí, quando eu penso isso, o que eu sinto? Então, é essa questão, o que aconteceu? Né? Ali, quando isso acontece, o que eu penso sobre isso? Quando eu penso sobre isso, o que eu sinto? Ah, tô louca de raiva. Bom, o que essa raiva está tentando me mostrar? Né? Que isso que aconteceu não é justo. E aí eu vou me colocar no lugar de como eu posso agir com eficácia diante disso. O que seria justo nesse momento para mim? Essa pessoa pagar o dano que ela causou. Se eu desço do carro brigando, isso é um absurdo, porque eu sou irresponsável, diminui as minhas chances de conseguir atender meu objetivo, que é fazer com que essa pessoa esteja aberta à colaboração para mim. Porque eu saio do carro acusando, e naturalmente ela não fez de propósito. Ela, quando estava cuidando do telefone, ela estava certamente cuidando de alguma necessidade, acabou causando um dano, mas isso não é algo que ela estava procurando, porque também não é vantajoso para ela. Então a gente começa a ter um entendimento um pouco diferente, porque inclui a experiência do outro, né? O que será que aconteceu? Bom, ele se distraiu, né? O que será que ele deve estar sentindo agora? Deve estar com raiva também. Cara, a gente está no mesmo lugar, como é que a gente se junta para resolver essa dor? E ao tomar conta desse olhar, a gente vai aprender muito com as nossas emoções. Inclusive, porque as emoções que são favoráveis ou que são prazerosas, por exemplo, como alegria, felicidade, entusiasmo, se a gente para e faz o que tu está sugerindo, a gente vai aprender tanto sobre a gente. Eu vou aprender, por exemplo, que quando eu estou feliz, eu preciso parar e olhar para o que está acontecendo ali também. Cara, o que aconteceu aqui agora? Que acabou ocasionando isso dentro de mim, essa sensação tão gostosa. E aí a gente vai aprender com isso também. Por exemplo, eu posso aprender que quando eu sou reconhecida, que eu tenho, as pessoas apreciam o meu valor, eu me sinto feliz. Eu posso aprender, por exemplo, que se eu trabalho com autonomia, são exemplos só. Se eu tenho autonomia, eu entendo isso como confiança do outro em mim. Isso, quando acontece, eu me sinto entusiasmada. Então, a gente vai aprendendo o que nos motiva. E quando a gente aprende isso, a gente também pode ir em busca de mais situações onde a gente vai sentir, por exemplo, reconhecimento, apreciação, evolução, contribuição, enfim, várias coisas, descanso, lazer, prazer. Então, a proposta que tu traz, ela é essencial. A gente, no mínimo, parar lá no final do dia e fazer um inventário, uma retrospectiva. O que foi bom no meu dia hoje? Né? O que eu ganhei da vida naquele momento que me levou a sentir essa emoção tão gostosa? Ah, então eu sei sobre mim. Quando isso acontece na minha vida, eu me sinto bem. Como eu posso trazer mais situações assim? E quando a emoção for desconfortável, a gente entender que aquilo ali não é negativo. Aquilo ali é uma força de vida que está nos mostrando tinha alguma coisa importante para mim ali que ficou ferida. O que é isso? E como eu poderia transformar isso num pedido para aquela pessoa, né, que causou, mesmo que sem intenção, aquele impacto para mim. Lembrando que a Renata tem cursos para empresas, para pessoas, ela dá palestras em cima desse tema de comunicação não violenta e de outros temas também mais relacionados a isso, né? E ela foi gestora de RH da Natura. Aí eu pergunto para você, Renata, você vai com a maior boa vontade do mundo, com o maior preparo do mundo, chega lá para o diretor seu lá na Natura ou qualquer outra empresa, e chega lá e, olha, nós estamos precisando implementar isso para melhorar o relacionamento, a comunicação empática das pessoas dentro da empresa. O cara vai se virar, eu tenho que ver faturamento, eu tenho que ver não sei o quê, não sei o quê. É broxante isso no gestor? Não. Uhum. Bom, isso acontece em todas as relações, né? Vou pegar a tua pergunta e vou só expandir um pouco mais, porque é importante a gente perceber que isso acontece também nos nossos relacionamentos. Pode acontecer num casamento, pode acontecer numa relação com o filho, pode acontecer num colega de trabalho, com um colega de trabalho, eu vou lá e peço ajuda, a pessoa diz que agora não pode, né? Um filho que não faz uma tarefa de casa, um marido que não ajuda a lavar a louça. Então, assim, acho que essa tua pergunta é tão interessante porque ela vai permitir, assim, mostrar o seguinte.
Existe uma perspectiva dentro da comunicação não violenta, e como tu disseste, eu trabalho em desenvolvimento de lideranças, construção de time, né, e uma série de temas relacionados à potência do desenvolvimento da liderança, e comunicação é um deles. O que acontece muitas vezes, né? A gente deixa de considerar, investigar o que o outro precisa. Então, quando a gente tem essa clareza, eu preciso, por exemplo, defender um projeto dentro de uma empresa. Chego, né, para um gestor, ou chego para marido e para filho e quero fazer uma solicitação. Bom, quando eu vou fazer essa solicitação, eu tenho que lembrar, e é por isso que é tão linda a perspectiva da CNV, da comunicação não violenta, que existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva do receptor, ou seja, quando eu estou emitindo aquele pedido, olha só, a gente precisa investir nesse projeto, eu estou emitindo. E o outro é o receptor da minha comunicação, ele está recebendo aquilo que eu estou dizendo. E essa pessoa, ela vai ter necessidades, assim como eu. Eu posso estar entendendo que o importante para a empresa e para as pessoas naquele momento é um projeto, sei lá, de ginástica laboral, por exemplo, para melhoria do clima, melhoria dos indicadores de gestão de performance, enfim, para as pessoas trabalharem mais saudáveis. Mas esse gestor, ele também está cuidando dos interesses da empresa, ele também tem necessidades. Naquele momento, para ele, talvez, a necessidade maior seja buscar recursos financeiros, porque ele está entendendo que aquilo é um meio para poder fazer investimentos na empresa, para que a empresa prospere, cresça, tenha melhores resultados, e aí, então, com esse capital, aí fazer investimento em melhorias na saúde dos colaboradores, porque talvez ele não tenha verba para isso naquele momento. Então, é muito importante que a gente vá para um pedido com esta abertura para o não, porque caso contrário não é um pedido, se transforma numa exigência. E se transforma numa exigência, eu não estou aberto ao não do outro. E se eu não estou aberto ao não do outro, é muito grande a chance de eu tentar conseguir aquilo pelo paradigma da dominação. Ou seja, eu vou tentar ameaçar, tentando provocar nele medo, culpa ou vergonha, que é o oposto da comunicação não violenta. Então, na comunicação não violenta, existe a perspectiva de que quando eu recebo não, eu preciso receber com empatia. O que seria receber com empatia? Entender que o outro está cuidando de necessidades. Então, eu vou para um processo de investigação. Então, eu vou tentar entender o que ameaça ele fazer o investimento nesse processo e por que ele está dando conta de outra coisa. Então, eu vou tentar entender o significado daquilo. Por que a estratégia, por exemplo, de investir o dinheiro desse projeto num maquinário novo para a indústria, por exemplo, o que ele acha que ele vai ter, de que maneira, que necessidades essa estratégia vai atender para que a gente tente chegar num ponto de contato, onde provavelmente a gente vai descobrir que a gente está cuidando da mesma coisa, porque para que a máquina funcione eu preciso de colaboradores saudáveis. E aí a gente pode, quem sabe, entrar num processo de negociação, de que maneira a gente consegue considerar essas necessidades e chegar num caminho que contemple, quem sabe, o projeto não com todo o seu tamanho, mas começar com um piloto ou começar menorzinho, né? E aí, então, a gente entra num processo de conversa a partir do que precisamos e não de pontos de vista. É que está lá na Bíblia, né? Quem tem ouvidos, ouça. Ou melhor, vamos transformar isso. Quem tem ouvidos, saiba e aprenda a ouvir. Olha, nós chegamos ao final do programa, essa simpatia da Renata Bidoni, professora, mestre, doutora, mestre em comunicação social, trazendo o tema comunicação não violenta para a gente. Renata, muito obrigado pela colaboração, foi sensacional te ouvir. Fiquei muito feliz e muito grata também com a nossa conversa aqui, muito obrigada. Um grande abraço aí para todos. Obrigado. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá.